Mas claro que o resultado é bom e, de novo, né? Porque, assim, muitas vezes, acho que no exercício dessa profissão, quando a gente faz críticas ou questionamentos, porque nesse caso nem são críticas, são questionamentos. A gente pode falar, cara, será que não era melhor isso do que aquilo e tal? Aqui não tem nenhum absurdo, não tem nenhuma, né? Quer dizer, acho que a gente pode discutir para pensar, para levantar ideias de que... Olha, enquanto surge o Alviverde, eu surjo aqui com mais um vídeo no canal do Verdão. Jean Oddi soltou os cachorros após comentarista da ESPN comentar aí de uma maneira, digamos, depreciativa o sistema do Abel Ferreira no jogo do Palmeiras contra o São Lourenço. Você vai ver isso agora, mas claro que antes eu quero que você dê aquela contribuição com a gente dando seu like. É só dar um like aí, clica aí embaixo, tem um desenho do positivo para cima, dá esse like pra gente aí e vamos ver então a treta. Jean Oddi mandou o papo aí pra cima do comentarista que resolveu falar do sistema e das opções de jogadores que o Abel Ferreira colocou contra o São Lourenço. Olha só o que aconteceu. Porque por mais que não seja o time que atue sempre, esse tipo de situação... Então, tem como fazer essa cobrança mais forte assim? No nível alto, não. Mas no nível capaz de tirar espaço, não estou falando de construção de jogo com bola, eu acho que o Palmeiras pode fazer melhor. Ou podia ter feito melhor no primeiro tempo. Mas a escalação de hoje, eu acho que ela foi baseada na capacidade mais clara do São Lourenço, que não é um time brilhante tecnicamente, mas compete, é forte, é intenso. Muito. Era claro que o São Lourenço ia investir. Jogo físico. Porque, né, no jogo mais físico as informações correm. Todo mundo aqui no Brasil falava sobre um potencial time reserva hoje. Sim. Para abrir a Libertadores, a comissão técnica do São Lourenço sabia também. Vamos tratar de tornar o jogo aquilo que nos interessa. E foi isso que aconteceu. Durante o tempo todo. Então, também não devemos, eu acho, correr o risco de imaginar que a gente tem mais informações do que o técnico que escala o seu time, em especial se tratando de um treinador que está trabalhando há tanto tempo no Palmeiras. Então, a minha impressão é que é um time que não se acostumou a jogar, porque é uma escalação totalmente diferente, numa situação de emergência, em que o Palmeiras não é que abre mão do resultado, mas sabe muito bem que as chances não são grandes de ganhar fora de casa de um time que, de novo, não é brilhante, mas luta e sabe levar o jogo para o território que interessa a ele, que é esse território mais forte, até mais bruto às vezes. E no final o Palmeiras empata e quase ganha. Podia ter perdido, como o Jean falou. Mas a imagem que fica é de uma bola chutada por um jogador do Palmeiras, que o goleiro desvia e vai na trave. O segundo gol ali é provavelmente definitivo. E talvez o Palmeiras nem merecesse a vitória, do ponto de vista do que foi o jogo. Mas teria aí sim dado uma cartada maior ainda do que deu, porque esse ponto ele vale, ele tem que ser valorizado. Claro, muito. Num grupo que, a diferença do ano passado, não permite que você maneje esse grupo é muito mais difícil. As suas escalações, como o Abel fez em outras rodadas da fase de grupos da Libertadores de 23, porque a situação era bem menos difícil tecnicamente do que é hoje, por causa do nível dos adversários. Então, o Palmeiras correu o risco de começar a Libertadores com uma rodada e 0 ponto. Quando está voltando com 1 ponto. Não, só uma coisa que me chamou a atenção que ele admitiu na coletiva, né? Por exemplo, ele pediu ao Vanderlan um comportamento numa posição que não é a mais confortável para ele, praticamente como um zagueiro pelo lado esquerdo. E acho que o que ele quis fazer ali com o Vanderlan e Caio Paulista, claramente ficou distante do que ele pensou. Né? Eu acho que ele tem muito em mente o quantas vezes já funcionou fazer isso do lado oposto ali com o Mike e o Marcos Rocha, mas ali é bem o contrário, né? Ali a coisa sempre funcionou muito bem. Então, eu acho que ele pensa em desfazer isso para o segundo tempo, porque... E eu já falei. Mas ali foi uma ideia errada dele ou os jogadores que não entregaram o que... eu acho que de repente, como diz o André, o técnico está no dia a dia. Certamente não é algo que ele não treinou, não orientou em algum momento. E não é uma ideia que não faça sentido. Acho que assim, porque isso, ideia errada, e eu acho que às vezes, muitas vezes na hora que a gente vai avaliar um jogo, tá, a gente fala, errou, né? Não, muitas vezes as coisas não dão certo
mas apesar de não darem certo, elas têm uma lógica, tem uma ideia por ali que faz sentido. Isso acontece muito no futebol. Sim. Você pensa um negócio baseado na característica dos jogadores, na característica dos adversários, e depois, por inúmeros fatores, essas coisas podem não dar certo. Mas, Jean, Eu acho que não tem nenhum absurdo em tentar o que ele tentou com a dupla Caio Paulista e Vanderlei. Absurdo não tem. O que eu acho, ele deve, e aí eu estou deduzindo, não é uma informação, que vendo o jeito que o time tem sido escalado muitas vezes no Campeonato Paulista, o time principal, que joga com um lateral como se fosse um terceiro zagueiro, esses jogadores devem estar mais habituados com esse tipo de padrão de treinamento. Porém, essa escalação feriu algumas características de alguns jogadores e deixou expostas algumas vulnerabilidades. Por exemplo, Vanderlan, o próprio Abel falou, jogador que gosta de atuar espetado, gosta de avançar mais pelo lado. O Caio Paulista é um jogador que ano passado no São Paulo teve algum destaque no apoio, porém, ele tinha como proteção o Beraldo, que é um zagueiro muito rápido, jogava numa linha de 4 e tinha o Rodrigo Nestor, que também ajudava muito a marcar pelo lado esquerdo. Quando você coloca ele ali, com um lateral atrás, que não está confortável, como disse o treinador de zagueiro, e o Lázaro mais à frente ainda, que não está adaptado, óbvio que você aumenta muito o risco. Por isso que a ideia é um pouco... Eu concordo com você, não é nenhum absurdo estar treinando assim, não vou questionar um treinador desse tamanho, né, que eu sou fã, e que tem feito isso no dia a dia, deve estar vendo como funcionou no treinamento, mas a gente vê as jogadas do São Lourenço, por exemplo, a jogada que o Leguizamon sai na cara do gol, é uma jogada exatamente desse lado esquerdo. Sim. Quando não teve cobertura, quando o time chegou atrasado. Então, a ideia, para mim, desse desenho, ela não funcionou. Ela funciona quando volta com o centroavante, quando entra o Flaco Lopes, quando entra outros jogadores, quando o lateral que vai jogar pelo lado ele pode avançar um pouco mais, quando o lateral é o Piquerez, porque aí é o Palmeiras habituado a jogar assim. Né? Então, para ser bem claro, não é um absurdo. A ideia tem lógica vendo o que o time está fazendo, mas é claro que ela não funcionou. Hoje ela não funcionou, não quer dizer que não vai funcionar outras vezes. Hoje ela não funcionou, independentemente do bom resultado que o Palmeiras consegue, porque é um grupo onde tem 3 equipes disputando 2 vagas, o Palmeiras deve ficar com a primeira, né? E para o São Lourenço, por isso a decepção dos jogadores diante do que aconteceu, ganhar do favorito do grupo, do provável primeiro colocado, teria sido uma coisa muito grande na primeira rodada. Completa, Albertosi, que a gente interrompeu. Não, e é isso. O São Lourenço tem 4 vitórias só no ano, né? Então é um time que a gente viu bastante limitação técnica. Não falta luta, não falta empenho, mas não é um dos times, de fato, para mim, não é um time mais forte que o Independente Del Valle, por exemplo. Então, acho que um bom pedaço de classificação, eu sei que é exagero falar na primeira rodada, mas passava por não perder hoje, o Palmeiras conseguiu. Então, pragmaticamente olhando, o resultado é bom. Acho que isso não tem... Não, isso é indiscutível. Isso é indiscutível. O resultado é bom. Você jogar na Argentina contra o São Lourenço com um time completamente reserva, sem um titular sequer, e mesmo assim, claro, Gustavo Gomes idealmente é o titular, mas acabou de voltar, né? Aliás, uma volta... Nesse momento ele não é, né? Importante, nesse momento ele não é, mas claro que o resultado é bom e, de novo, né? Porque assim, muitas vezes, acho que no exercício dessa profissão, quando a gente faz críticas ou questionamentos, porque nesse caso nem são críticas, são questionamentos, a gente pode falar, cara, será que não era melhor isso do que aquilo e tal? Aqui não tem nenhum absurdo, não tem nenhuma, né? Quer dizer, acho que a gente pode discutir para pensar, para levantar ideias de que... Porque até aquilo que eu falei no começo, eu acho que vale muito olhando para frente, mas talvez olhando para o jogo de hoje, e aí em cima do que o André falou, fizesse mais sentido, porque você está indo jogar fora de casa contra o São Lourenço e você vai querer encontrar as suas soluções ofensivas hoje. Não sei se é o caso, mas assim, o que eu acho só é que o Palmeiras tem, e a temporada está começando agora para valer, porque tem final do Campeonato Estadual, tudo que foi jogado do Campeonato Estadual se decide agora nesse domingo, e a Libertadores começou, então a temporada está começando. Finalmente. E o Palmeiras tem no meu modo de ver, pelo menos, essas carências ofensivas, essas soluções ofensivas que ele precisa encontrar. E ele não tem deficiências ou lacunas no meio-campo, não tem deficiências ou lacunas na defesa, mas no ataque ele vai precisar encontrar soluções. O jogo de hoje não ajudou a encontrá-las, porque, obviamente, não seria com o Caio Paulista de um lado e o Breno Lopes do outro que você iria encontrá-las. Tá, então, para você, meus amigos, Palmeiras empatou na Argentina. Você viu aí que Piquerez meteu um golaço de falta, como se diz no Brasil,
Um baita tiro livre aí do Piquerez. O goleiro não teve hipótese, agora esse goleiro aí também, né? Foi com um bracinho meio de jacaré, né? Mas não vamos tirar o mérito aí do nosso querido Joaco. Então vamos fazer o seguinte, deixe seu like, se inscreva no canal, se você gostou aí da invertida do Jean Oddi no Gambá, que falou mal aí do sistema do Palmeiras, ou das opções, na verdade, do Abel Ferreira no Palmeiras. Deixa aí a sua opinião aí nos comentários. Eu espero você então nos próximos vídeos, que pode ser que sejam desses aqui, tá? Avante palestra!